Meus queridos, graça e paz. Queridos, eu fui impactado esse final de semana por uma palavra que eu preciso compartilhar com você. O Senhor Jesus, na semana em que foi crucificado e morto, falou com seus discípulos sobre os eventos que haverão de acontecer até o fim dos tempos. Esse discurso está escrito em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Eu vou ler na tradução Nova Versão Internacional, dos versículos 36 a 41, que diz assim: Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Primeiro, Jesus deixou claro que ninguém sabe o dia e nem a hora da sua vinda. Somente o Pai tem esse conhecimento. Mateus 24:36. Contudo, Jesus alertou que quando estivesse próximo daquele dia, será semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. E como foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé, a vida na terra foi marcada por grande corrupção, violência, decadência moral e rebeldia. A Bíblia relata que a humanidade na época se dedicava às suas atividades cotidianas, como comer, beber, casar, separar, adulterar, praticar violência, sem o mínimo de temor a Deus. Tudo isso causou tristeza e desgosto em Deus, a ponto dele se arrepender de ter criado o ser humano. Foi um período em que os seres humanos seguiam suas próprias vidas, seguiam seus próprios desejos, ignorando qualquer senso de responsabilidade, compromisso e respeito ao próximo e à família. As pessoas se empenhavam nos negócios desta vida, mas ignoravam a mensagem de arrependimento. O apóstolo Pedro escreveu sobre Noé dizendo que ele foi o pregador da justiça em sua geração, um profeta de quem o Espírito de Cristo falava aos homens. 2 Pedro 2,5. O resultado, como diz a Bíblia, aquele povo, por não ouvir a voz de Noé, zombavam dele, e nesse espírito de rebeldia, de zombaria, eles não perceberam até que veio o dilúvio e matou a todos. Da mesma forma, disse Jesus, será também com a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:39. E ainda segundo a Bíblia, quando a humanidade chegou ao nível mais baixo de corrupção e decadência moral e rebeldia contra Deus, veio o dilúvio, destruindo a todos. Somente a família de Noé foi salva porque Noé os colocou na arca. Ainda bem, queridos, que Deus viu Noé, um homem justo, temente a Deus, que tinha prazer em estar diariamente na presença do Senhor. Por causa da sua fidelidade, Deus salvou ele e a sua família. Gênesis capítulo 6. Apesar de viver no mundo entre um povo corrupto, rebelde e imoral, Noé manteve-se fiel ao Senhor. Então, o Senhor ordenou a ele que fizesse uma embarcação grande que coubesse a sua família e um casal de animais e aves de cada espécie. O Senhor deu as medidas da embarcação e ausentou-se. Segundo a maioria dos intérpretes da Bíblia, o período entre a ordem divina e o dilúvio foi de 120 anos. E talvez você pergunte, por que Noé não desistiu? Por que Noé não abandonou a obra e a sua fé?
como muitos fazem. A zombaria, o deboche, a doença, não tirou de Noé o foco. Ele creu na promessa e se manteve firme e fiel ao Deus eterno. O Senhor Jesus, ao continuar o discurso, disse que naquele dia o povo estará vivendo segundo os seus desejos e prazeres, comendo, bebendo, se confraternizando, casando, separando, trabalhando, estudando, viajando, comprando, vendendo, emprestando, fazendo negócios, porém ignorando a palavra de Deus. Assim como vivia a humanidade antes do dilúvio. E a palavra de Deus alerta que na segunda vinda de Jesus, a terra será destruída pelo fogo. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira que agrada a Deus, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro 3, 10 a 12. Ninguém vai escapar naquele dia. Todos nós vamos prestar conta dos nossos atos diante de Deus. O rico, o pobre, os que moram nas mansões, no casebre ou na favela, a empregada doméstica, a médica, todos sem exceção estaremos na presença de Jesus naquele dia. Apocalipse capítulo 6, versículos 15 e 17, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens e mulheres se esconderão em cavernas e entre as rochas e montanhas, tentando fugir da presença do Senhor. Mas a justiça de Deus se manifestará, e o mundo será pequeno para esconder os rebeldes da ira de Deus. Apocalipse 6, 15 a 17. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? E no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 6 diz: naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Longe de Deus, as pessoas estão enlouquecidas, vivendo como se nunca tivessem que prestar conta de seus atos a Deus. As pessoas no tempo de Noé agiam exatamente assim. Toda sorte de maldade e impureza, menos ouvir a voz do Senhor Deus. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O juízo de Deus, queridos, é inevitável. Na sequência da fala de Jesus, ele explicou que 2 estarão trabalhando, um será levado e o outro deixado. 2 estarão dormindo numa mesma cama, um será levado e o outro deixado. Naquele dia, as pessoas estarão no seu devido lugar. Ninguém será confundido, sendo levado ou deixado por engano. O juízo de Deus será tão preciso que colocará fim aos relacionamentos mais íntimos aqui na terra. O fiel será levado e o infiel será deixado. E como será para os crentes, queridos? A notícia para os que estiverem vivendo na obediência à palavra de Deus é que naquele dia eles não serão surpreendidos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 diz: vocês, porém, irmãos, não estarão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês são filhos da luz e filhos do dia. Os verdadeiros crentes também estarão envolvidos em seus afazeres diários, mas os seus corações estarão ansiosos pela segunda vinda de Jesus. E quando esse dia chegar, Cristo encontrará cada um deles, onde quer que esteja. Se estiver perseverando na palavra de Deus, será levado.
pois, como diz a palavra, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Naquele dia, os que morreram convertidos a Cristo ressuscitarão, não importa onde morreram e quando morreram. A Bíblia diz que o mar e os rios entregarão seus mortos, e aqueles que estiverem vivos naquele dia serão transformados em um corpo de glória. Esse corpo velho vai ficar aqui. Se você for uma pessoa que tem a vida no altar do Senhor, você será levado em corpo de glória para um lugar onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento e nem dor. Naquele dia, os inimigos de Deus serão levados à condenação eterna, enquanto que aqueles que permanecerão firmes serão conduzidos para a glória eterna. Quando veio o dilúvio, a porta da arca foi fechada por Deus. Ninguém mais pôde abrir ou escutar o grito dos rebeldes e infiéis. Mesmo que escutasse, somente Deus poderia abrir a porta. Então, queridos, finalizando esta palavra, livre-se do fogo eterno e garanta a sua entrada no céu antes que chegue o grande dia do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Vencendo, vem Jesus.